A Bíblia, um dos livros mais lidos e discutidos da humanidade, é rica em histórias, ensinamentos e reflexões sobre a natureza de Deus. No entanto, ao analisarmos o Antigo Testamento, uma imagem clara emerge, a de um Deus poderoso, mas também raivoso, exigente e, muitas vezes, implacável com aqueles que o desafiam ou desobedecem. Em contrapartida, no Novo Testamento, vemos Jesus Cristo apresentando um Deus de amor, misericórdia e perdão. Será que estamos falando do mesmo Deus? Ou será que Jesus veio para revelar uma verdade ainda mais profunda sobre a divindade? Vamos mergulhar nessa questão, analisando os fatos bíblicos e apresentando uma nova perspectiva. O Deus raivoso e vingativo do Antigo Testamento. Desde o início do Antigo Testamento, vemos um Deus que exige total submissão. Em Gênesis 6, 5 a 7, Deus se arrepende de ter criado o homem e decide destruir toda a humanidade com um dilúvio, salvando apenas Noé e sua família. Aqui, Deus demonstra uma ira intensa, eliminando quase toda a vida na Terra por causa da maldade humana. Outro exemplo claro dessa fúria divina é encontrado em Êxodo 12, 29 a 30. Quando Deus envia a 10ª praga ao Egito, matando todos os primogênitos egípcios para forçar o faraó a libertar o povo de Israel. Aqui, Deus não apenas mostra sua autoridade, mas também não hesita em trazer morte e sofrimento aos inocentes como um meio de cumprir seu plano. Em Levítico 10, 1 a 2. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, são consumidos pelo fogo de Deus simplesmente por terem oferecido fogo estranho ao Senhor. Isso demonstra um Deus que exige adoração da maneira exata que ele determina, e qualquer desvio resulta em punição severa e imediata. Outro episódio marcante está em Números 16, 31 a 35. Quando Coré e seus seguidores se rebelam contra Moisés e Arão. Como resultado, Deus abre a terra e os engole vivos, junto com suas famílias e todos os seus bens. Mais uma vez, vemos um Deus que reage violentamente contra qualquer forma de desobediência ou questionamento. Esses são apenas alguns exemplos de um padrão recorrente no Antigo Testamento. Um Deus que exige adoração exclusiva, que pune severamente a desobediência e que não hesita em trazer destruição sobre aqueles que se opõem a ele ou ao seu povo escolhido, Israel. O Deus de amor e misericórdia de Jesus Cristo. Por outro lado, quando chegamos ao Novo Testamento, vemos uma transformação radical na imagem de Deus. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, apresenta um Deus que é puro amor, misericórdia e compaixão. Em Mateus 5,44. Jesus nos instrui a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso é um contraste marcante com o Deus que no Antigo Testamento destrói seus inimigos sem hesitação. Em Lucas 15, 11 a 32. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos mostra um Deus que espera pacientemente pelo retorno de um filho perdido, perdoando-o e celebrando sua volta. Esse Deus não pune o erro com violência, mas sim com braços abertos e amor incondicional. O próprio sacrifício de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus. Em João 3,16, somos lembrados de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui temos a imagem de um Deus disposto a sacrificar o que lhe é mais querido para salvar a humanidade. Jesus também desafiou as práticas religiosas e rituais do Antigo Testamento. Em Mateus 9,13, ele diz: "Quero misericórdia e não sacrifícios." Isso reflete uma mudança drástica na visão de Deus. No Antigo Testamento, Deus exige sacrifícios de animais como um meio de expiação de pecados. Levítico 1. Mas Jesus ensina que o amor e a compaixão são mais importantes do que qualquer ritual. Será que Jesus revelou um novo Deus? Aqui surge uma questão intrigante.
E se o Deus do Antigo Testamento não fosse o verdadeiro Deus? E se Jesus veio para abrir os olhos da humanidade para um falso Deus que as pessoas estavam seguindo? Essa hipótese não é nova, e alguns teólogos, como Marcião no segundo século, já sugeriram que o Deus raivoso do Antigo Testamento e o Deus amoroso de Jesus eram, na verdade, entidades diferentes. Afinal, o comportamento de Deus no Antigo Testamento é quase o oposto do que Jesus ensina no Novo Testamento. Enquanto o Deus do Antigo Testamento exige adoração, obediência cega e muitas vezes responde com violência, o Deus de Jesus Cristo busca relacionamentos baseados no amor, perdão e compaixão. Uma possível explicação é que Jesus veio para corrigir os mal-entendidos sobre a natureza de Deus. Talvez as narrativas do Antigo Testamento reflitam uma visão limitada ou distorcida de Deus, construída pelas circunstâncias culturais e históricas da época. Jesus, então, veio para revelar a verdadeira natureza divina, como um Deus de amor puro, misericórdia e bondade. Essa ideia nos leva a uma nova abordagem para entender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao invés de ver Deus como uma figura dual, com uma personalidade raivosa e vingativa no Antigo Testamento e uma personalidade amorosa no Novo Testamento, podemos considerar que a humanidade, ao longo do tempo, foi ganhando uma compreensão mais profunda e verdadeira da divindade. Jesus, com sua vida e ensinamentos, trouxe uma nova revelação que transcende as visões limitadas do passado. Ele mostrou que Deus é amor em sua essência e que a violência, a vingança e a punição não são reflexos da verdadeira natureza divina. Talvez o Deus do Antigo Testamento, como descrito por aqueles que viveram naquela época, fosse uma interpretação imperfeita da verdadeira divindade, uma visão moldada pelas limitações culturais e pelo contexto histórico. Ao contrastar o Deus raivoso do Antigo Testamento com o Deus amoroso revelado por Jesus Cristo, vemos um choque de perspectivas. O que Jesus nos ensina, acima de tudo, é que Deus é amor, e que qualquer ideia de uma divindade violenta ou vingativa é uma distorção. A verdadeira natureza de Deus é a misericórdia, o perdão e a compaixão. Jesus pode ter vindo para abrir os olhos da humanidade para uma verdade mais profunda e libertadora, que Deus é infinitamente bom e que qualquer outra imagem de Deus está aquém dessa realidade. Assim, talvez seja a hora de reavaliar nossa compreensão de Deus e aceitar a visão de Jesus como a revelação final e completa da natureza divina. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir e compartilhar com quem você gostaria que visse isso. Deixe seu comentário. Qual a sua visão sobre a natureza de Deus? Raivoso ou amoroso? Queremos ouvir sua opinião.